Isso, meninos, dando continuidade então à nossa disciplina, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a NR 15, 16 e a 18. Lembrando que a NR 17, que fala sobre ergonomia, a gente já viu. Então, a NR 15, ela fala sobre a insalubridade e a NR 16 sobre a periculosidade. Se a gente pegar as duas, a diferença básica, que às vezes a gente brinca, né, entre aspas, é que o insalubre ele te mata aos poucos e o perigoso ele te mata de uma vez, tá? E a NR18 a gente vai falar por último, vai falar sobre algumas condições de construção. Então, a NR15, ela fala sobre as atividades de operações insalubres. As atividades de operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde. Isso acima de um limite de tolerância fixado em razão da natureza e da intensidade dos agentes e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, a gente tem os anexos na NR15 e ele traz quais são as substâncias, quais são as condições que você estaria exposto que são considerados insalubres. Aí é feito um laudo, né, uma verificação se está acima desse limite de tolerância, ou seja, o seu corpo supostamente suportaria até aquele determinado valor. Passou disso, ele te faria mal. Então, resumidamente é isso. Então, são consideradas atividades e operações insalubres as que envolvem acima do limite de tolerância previsto, né, de acordo com a NR, comparadas através do laudo da inspeção no local de trabalho. E lembre-se que o limite de tolerância é para fins desta norma, é a concentração ou intensidade máxima ou mínima, né, relacionado com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Então, durante o período que ele está trabalhando ali, ele não pode ultrapassar esse limite ou relacionado ali à atividade dele. O exercício do trabalho em condição de insalubridade, de acordo com os subitens, né, e o item que a gente já viu, assegura ao trabalhador a percepção de um adicional. Incidente sobre o salário mínimo da região e equivale a 40%, tá, do salário mínimo para a insalubridade a grau máximo, 20% do salário mínimo para a insalubridade de grau médio e 10% do salário mínimo para insalubridade de grau mínimo. Lembrando que quem determina se é grau mínimo, médio ou máximo é quando faz a perícia, tá? Não é você, eu trabalho em determinado lugar, é grau máximo. Não. Vai ser feita uma vistoria, vai ser feita a medição para ver onde é que se encaixa. Lembrando que sem insalubre, ele vai te fazendo mal aos pouquinhos, ano a ano, mês a mês, à medida que você vai ficando em contato e a chance de você adoecer existe. Aí você tem que lembrar, se receber esse adicional, ele compensa o risco que você corre por estar em um local insalubre. No caso da incidência, por exemplo, de um fator de insalubridade, vai ser considerado sempre o grau mais elevado. Então, vamos supor que você trabalha em vários setores, você passa por vários setores. E tem lá, um determinado setor é grau mínimo, no outro é grau máximo. Então, você vai receber pelo grau máximo, tá? No acréscimo do seu salário. Então, isso significa que, não, eu recebo 10% no setor e 40% no outro. Então, vou somar 50% do salário mínimo. Não. É um ou outro. Então, já é sempre o de maior valor, ok? A eliminação ou neutralização da insalubridade vai determinar, a cessação do pagamento do adicional respectivo. Então, vamos supor que foi feita uma verificação, já não, aquele local não é mais insalubre, então você não vai mais receber a insalubridade. Tá? E essa determinação, ela tem que ser com laudo. Se não tiver laudo, também não pode cortar a insalubridade. A eliminação ou neutralização da insalubridade, ela deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral
que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Então, aos poucos, você trabalha ali com solda, tem aqueles fumos. Então, o fumo, ele te dá a concessão do adicional de insalubridade. Porém, se você utiliza aquele sistema de exaustor, que parece um aspiradorzinho de pó, que a gente viu na aula passada, alguma aula para trás a gente viu. Aí, o que acontece? O ambiente deixou de ser insalubre. Então, vai ser feita um novo laudo, vai medir para ver se você não está respirando esse fumo, e se não estiver respirando, ou se a quantidade que você respira está dentro ali do limite de tolerância, você perde o adicional de insalubridade, ok? Com a utilização de equipamentos de proteção individual, né? No caso daquele sistema, uma proteção coletiva, e se você usar uma máscara, então você não vai respirar esse fumo, então você não tem necessidade de receber o adicional de insalubridade. Mas mesmo fornecendo isso tudo, muitas empresas, elas fornecem os EPIs, elas colocam os EPCs para poder melhorar o ambiente, mas mesmo assim elas pagam o adicional de insalubridade, tá? A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por algum órgão competente que comprove a inexistência do risco à saúde do trabalhador. É facultado às empresas e ao sindicato das categorias profissionais interessadas, né, requererem ao Ministério do Trabalho, através das delegacias regionais do trabalho, a realização da perícia no estabelecimento do setor, tá? Com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar a atividade insalubre. Então, vamos supor que a empresa ela não caracterizou que há insalubridade ali, mas ocorre uma denúncia, ou o sindicato procura o Ministério do Trabalho e fala que lá é insalubre, mas não há nenhuma providência. Então, ocorre aí nesse estabelecimento essa perícia para verificação. Nas perícias requeridas da Delegacia Regional do Trabalho, as DRTs, desde que comprovada a insalubridade, o perito do Ministério do Trabalho indicará o adicional devido, ou seja, ele vai definir se vai ser grau mínimo, médio ou máximo. O perito, ele descreverá no laudo, né, a técnica e a aparelhagem que foi utilizado, como que ele fez essa medição, que ele tem que estar bem especificado, e está disposto no item 15.5 da NR15, que não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem realização do ex-ofício da perícia, quando solicitado pela Justiça, nas localidades onde não houver perito, tá? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do que tem lá no anexo. A gente tem aqui, ó, nível de ruídos. Então, 85 decibéis, você pode ficar exposto no seu trabalho diariamente por 8 horas. E a gente percebe que a cada 1 decibéis que aumenta, vai diminuindo aqui 1 horinha. Então, se passar para 90 decibéis, já baixou para 4 horas. Você pode ficar só 4 horas exposto. E a gente percebe que a partir de 115 decibéis, só 7 minutos. Você pode ficar no local barulhento, porque isso vai afetar com toda certeza o seu aparelho auditivo. E lembrando que se você perde a audição, você não recupera. Você pode até colocar um aparelhinho, mas não é igual assim uma catarata provocada por exemplo, diabetes. Se você trata da diabetes, sua visão melhora. Não, a audição não é a mesma coisa, tá? A audição que você perdeu, perdeu. Então, entende-se como ruído, que a gente tem 2 tipos, contínuo e intermitente, tá? Para fim de aplicação dos limites de tolerância. Porque o ruído é um dos problemas maiores que a gente tem dentro da insalubridade. Então, o ruído intermitente é aquele barulhinho chatinho, contínuo. Desculpa, intermitente é aquele que é tipo martelo. Tá, tá, tá. Isso é intermitente. Contínuo é contínuo. Um barulho fixo, né? Tá mais ou menos isso, tá? Então, isso faz diferença na hora de proporcionar
como que vai ser esses limites de tolerância. Então, os níveis de ruído contínuo e intermitente devem ser medidos em decibéis, com instrumento de nível de pressão sonora, operando no circuito de compensação A, aí tem lá as determinações dos aparelhos, tudo direitinho, né? As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido, então normalmente coloca na lapela da camisa, coloca aqui assim, ó, o aparelhinho para poder medir. Alguns aparelhinhos são colocados até mesmo dentro do ouvido. Alguns aparelhinhos são colocados aqui no capacete. Então vai depender do tipo de aparelho que vai ser utilizado, por isso que tem que ter registrado, para ver como que vai ser feito a medição. Os termos de exposição também aos níveis de ruído não devem exceder os limites, tolerância, que eu mostrei naquele quadro. Para os valores encontrados no nível de ruído intermediário, será considerada a máxima exposição diária. Então, se você está em constante alteração desse ruído, vai ser feito ali dentro da máxima exposição, ou seja, o período maior que você fica exposto ao ruído. Não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 decibéis de forma alguma, porque aí já é perda auditiva. E a gente tem lá nos anexos inúmeros aspectos que traz daquilo que é relacionado ao limite de tolerância, tá? Dentro da NR15. Aí tem do ruído contínuo intermitente, ruídos de impacto, tolerância à exposição do calor, radiação ionizante, agente químico, a gente tem a parte de poeiras minerais, tem os anexos de agente químico e biológico, de radiação não ionizante, vibração, frio, umidade, tudo isso está lá nos anexos na NR15, tá? E cabe à Delegacia Regional do Trabalho, comprovada a insalubridade pelo respectivo laudo, tá? Só para fixar, notificar a empresa, estipulando prazo para eliminação ou neutralização do risco, quando possível, e fixar o adicional devido aos empregados expostos à insalubridade, quando impraticável sua eliminação ou neutralização. No período de adaptação, para isso também o pessoal vai receber até que neutralize, aí vai ter outro laudo. E uma questão também, que com relação à insalubridade, às vezes você tem um laudo, né, e não vai receber o adicional. Por quê? Como a legislação ele estabelece quais os agentes considerados nocivos à saúde, então tem uma lista lá, não será suficiente só um laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional. É preciso que a atividade apontada pelo laudo pericial também, né, esteja lá no Ministério do Trabalho, tal como definido na NR15. Então, só para vocês terem uma ideia. O Tribunal Superior do Trabalho, ele julgou improcedente o pedido de uma ação de um ex-empregado de uma empresa de ramo de cana-de-açúcar, no qual ajuizou reclamatória pleiteando, entre outros, o pagamento de adicional de insalubridade, né, alegando como insalubre o trabalho a céu aberto, que é insalubre, estando exposto, né, a forte radiação solar, umidade, calor, poeira e ruído. Tudo isso está lá dentro dos insalubres na NR15. Só que, como, né, isso não consta, tá? Como trabalho rural ser insalubre, ele não recebeu, tá? Mesmo como laudo do perito designado pelo juiz, o juiz que determina quem é o perito que vai fazer a medição, ele apontou que o trabalho era insalubre, o TST negou o pedido do ex-empregado, uma vez que o trabalho rural não está previsto na relação oficial do Ministério do Trabalho, tá? Então, não é suficiente um laudo, ele precisa estar vinculado também como insalubre, no caso do trabalho rural, ok? Então, da NR15 é um pouquinho, eu vou deixar a NR no Classroom para vocês darem uma olhada nela por completo. Na verdade, vou deixar as 3 NRs, não deixe de dar uma olhada e assistam o próximo vídeo para a gente ver sobre a NR16 e a NR18, ok?